Olá pessoal, hoje é dia 25 de junho de 2025. Reflita, de onde vêm todas as ilusões, frustrações, ganâncias, tristezas, nervosismo, etc.? Com certeza não vem da sua alma feita à imagem e semelhança de Deus. Então só pode vir daquele que hoje você pensa ser o ego inexistente e venenoso. E se hoje você é esse ego orgulhoso, arrogante, convencido e não quer se livrar dele ou nem quer se esforçar o suficiente para eliminá-lo da sua mente, ou acha que a vida está sendo muito bem administrada através dos seus quereres emanados pelo ego, então faça o seguinte: com o seu todo-poderoso ego inexistente, desafie Deus e peça para que Deus teste a sua força, a força do ego. Aliás, você já veio testando e desafiando Deus todas as vezes que você usa essas dualidades venenosas voltados ao mundo material, você está desafiando Deus. Porque todos os apegados, quando usam dessas dualidades, querem sim chegar e alcançar a plena segurança, felicidade, alegria, paz, etc. E isso não é função do ego, e sim função já nata da alma, idêntica a Deus. Então desafie Deus conscientemente e peça um acontecimento desafiador. Sim, desafie Deus para saber quem tem a razão, o ego ou Deus. Desafie Deus para ver quem tem os poderes reais, verdadeiros, divinos e eternos, se é a alma ou se é o ego. Desafie Deus e veja quem realmente tem que se sucumbir a quem. Você acha que é o ego que tem que se sucumbir a Deus ou Deus tem que se sucumbir ao ego? Desafie Deus com o seu ego para ver quem é possuidor da verdadeira felicidade, prosperidade, amor, sabedoria divina, plena, inabalável e eterna. Desafie Deus para ver quem é possuidor das virtudes divinas da paciência, da compaixão, da benevolência, etc. Desafie Deus para ver quem deve ser eliminado da sua mente e da sua vida, mesmo porque todos que são o ego mental excluíram e impediram as vontades de Deus fluírem em suas mentes livremente. Por quê? Porque o ego mental sobrepõe as suas vontades acima das vontades de Deus. Então, eles impedem e excluem as vontades de Deus fluírem livremente na sua mente, pois as vontades do ego se sobrepõem e aí o ego falsamente está acima de Deus. Aliás, o ego mental exclui a condição de que você é feito à imagem e semelhança do Criador. Faça esse teste para se convencer definitivamente quem você deve ser, o ego ou a alma idêntica a Deus. Lembre-se, na sua vida aqui nesse mundo não há nenhuma escolha. Por quê? Porque a sua natureza divina da alma é eterna e imutável. Deus te fez assim para a eternidade. Você é idêntico e uno a Ele. Então não existe alternativa de você querer ser o ego. E isso é um grande equívoco, na verdade é uma grande ignorância, assumir o ser fictício oposto ao você real. Então, o melhor para a vida é largar o ego voluntariamente, praticando o silêncio mental, a neutralidade e a contemplação pura e simples, calando o ego. Porque o ego só vive enquanto os quereres dualistas voltados ao mundo material estiverem ativos. Então, não use, cale esse ego e ele simplesmente será deletado, morrerá e nunca mais
se expressará. E ao praticar, tenha sempre a mais elevada consciência de que você absolutamente nada acontece com o você alma. Nada, absoluta. Por mais trágico, ruinoso que seja o fato, a circunstância, nada acontece com o você real alma, porque você é idêntico a Deus e Deus é absolutamente íntegro e inatingível. Nada pode ser acrescido, nada pode ser retirado. Então, nada acontece com você. Mas os fatos e fenômenos continuam acontecendo na sua vida enquanto a pessoa é apegada e aí ela é atingida de alguma forma através dos fatos e das circunstâncias que ocorrem. Mas isso ocorre exatamente para que a pessoa possa praticar a neutralidade do ego mental e eliminar esse ego inexistente e venenoso e se tornar, então, na alma divina para a eternidade. Porque Deus e a alma só se manifestam na mente absolutamente pura e sincera, isenta das manifestações do ego. Então, lembre-se, Deus doou um pedaço dele para te criar. E agora que você foi criado à semelhança dele, diga-me, o que você tem feito por Deus? O que você tem feito por você mesmo, por você, alma? Se és apegado, não tens cometido, aliás, só tem cometido barbaridades contra si e contra o Criador. As barbaridades são tão insanas que não tens nem a consciência de que és um pedaço de Deus, que és feito à semelhança do Criador e que pertence ao reino de Deus. Então, é uma barbaridade contra, sim, Deus e a própria vida. E assim, hoje, o você ego é um doador da raiva. Ele espalha vingança, egoísmo, ganância, discórdia, desarmonia, críticas, etc. E tudo por causa da falsa identidade do ego ilusório. E o ego perverso espalha esse veneno para si, para a família e para todos. Por isso deve ser deletado da sua mente definitivamente. E perceba que o ego anti-Deus não pode amar o Criador e não pode ter fé verdadeira no Criador. O ego nem existe, como que ele vai poder amar Deus? Como que, se o ego é anti-Deus e zero de amor e 100% apego, egoísmo, convencimento, arrogância, etc., como que ele vai poder amar a si mesmo? O único que pode amar a si mesmo é o você alma, que tem a mesma fonte eterna e pura, ininterrupta do amor verdadeiro. O ego anti-Deus não pode oferecer nada, nada divino a Deus e nem a seus semelhantes. E o você ego não pode fazer uso divino do tempo e nem da própria vida. E a vida está em processo de desintegrar materialmente. Esse corpo está a cada dia, a cada minuto, rumando para a desintegração. Portanto, seja aquele que consegue salvar a si mesmo praticando essa neutralidade mental. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.